Hoje, você vai ver como o resultado do Brasileirão de 2005 foi extremamente armado. Imagina que você liga a TV no domingo para ver o seu time jogar em uma partida muito importante. Seu time perde e depois você descobre que o jogo em que seu time jogou foi vendido pelo próprio juiz. Pois bem, essa é a história do episódio que ficou conhecido como a Máfia do Apito, que aconteceu aqui no Brasil em 2005. Iremos tocar aqui em um assunto que não é nem um pouco confortável quando você coloca aquilo que você gosta, que é o futebol, à prova. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai te apresentar isso da melhor qualidade possível. Parecia mais um Brasileirão, jogos clássicos, disputas acirradas. O ano era 2005 e o Corinthians de Tevez, na época, vencia o Brasileirão daquele ano. Mas a verdade é que não era para o Corinthians ganhar. O que acontece foi que o jogo que o Corinthians perdeu, ou melhor, os jogos que o Corinthians perdeu, foi anulado por conta de um esquema de corrupção envolvendo o árbitro. O nome dele? Edilson Pereira de Carvalho. Foi no dia 23 de setembro de 2005 que o Brasil ouviu pela primeira vez a expressão Máfia do Apito. As pessoas conheceram o caso porque saiu na capa da revista Veja, causando todo um incômodo e mistério no Brasil inteiro a respeito do futebol. A matéria era do jornalista André Rizek. O caso de corrupção e jogos manipulados envolvendo o juiz não se restringiu apenas nos campos, mas sim começou a ser investigado no âmbito judicial por agentes. O juiz manipulou 11 jogos do Brasileirão de 2005, incluindo o jogo que o Corinthians perdeu para o São Paulo e para o Santos. Jogos esses que foram decisivos. O Corinthians saiu beneficiado até de certa forma, porque com a situação dos jogos, ele teve a chance de tentar novamente, digamos assim, e conseguiu vencer a competição, ficando na frente do Internacional por 3 pontos. Todos os 11 jogos que o juiz manipulou para benefício próprio foram anulados. Bem, benefício próprio em partes, porque ao decorrer de todo o caso de investigação, foi descoberto que não era apenas o juiz Edilson que levava vantagem com os jogos, mas sim um grupo de investidores que haviam combinado com o juiz para que ele manipulasse algumas partidas a fim de saber o resultado antes mesmo da partida começar. O motivo disso era porque esse grupo de investidores e empresários apostavam em casas de apostas esportivas. Então a lógica era: eles apostam uma fortuna em determinado time, sabendo que eles ganhariam porque o jogo foi comprado, e a compra do jogo era da seguinte forma: o juiz recebia R$10 mil por cada jogo manipulado. Ao decorrer das investigações, descobriu-se que não foi apenas Edilson que estava envolvido, um segundo árbitro também estava: Paulo José Danelon. No dia seguinte da matéria, o juiz e o empresário, que é apontado como o mentor por detrás da máfia do apito, Naguib, conhecido como Gibão, foram presos. E bem, você se lembra do que eu disse, que não era exatamente para o Corinthians vencer aquele Brasileirão, mas que a anulação dos jogos beneficiou ele de certa forma? Pois bem, acontece que em uma das ligações feitas para Edilson, o que foi exigido foi a vitória do Corinthians, e muitos dizem e querem acreditar que o fato do Corinthians ter vencido apontava uma possível falcatrua no jogo. Mas na verdade, é preciso se lembrar que quando o juiz foi comprado e quando ele estava em ação, o Corinthians simplesmente tinha perdido as partidas. Também foi descoberto ao decorrer das investigações que os árbitros estavam começando a enganar até os investidores. Por exemplo, vamos supor que São Paulo e Botafogo vão jogar no próximo domingo. O juiz recebia ligações de um dos interessados em comprar a vitória de determinado time, pedindo para ele tentar manipular o jogo para o São Paulo vencer, por exemplo. E ele aceitava a proposta. Daí, daqui um dia e meio, um outro interessado pedia para ele manipular o jogo para o Botafogo vencer. E ele também aceitava a proposta. Mas esse não é o fim do caso. Muita água ainda ia rolar. Os 2 juízes foram banidos pela FIFA das partidas. Foi solicitado pelo Ministério Público que a CBF e a FPF
Federação Paulista de Futebol, pagasse uma indenização gigantesca e milionária aos torcedores por danos morais e materiais, alegando que os torcedores foram no estádio, pagaram em jogos e torceram acreditando que era um jogo comum, mas que por trás das cortinas tudo já estava planejado. Mas esse pedido caiu por terra quando chegou às mãos da terceira turma do Tribunal de Justiça. A análise foi de que só se pode pedir indenização por danos morais coletivos quando algum patrimônio moral é atingido, que para eles não foi o caso. Apesar de ter sido cometido crime, não atingiu diretamente a torcida em si. Diferentemente, por exemplo, se acontecesse alguma fraude em empresas investidoras ou coisas similares, que não é o caso aqui. Já o árbitro de futebol e todos os outros envolvidos, apesar de tudo indicar que todos seriam condenados, o processo criminal que se estabeleceu não se seguiu adiante, porque apenas em 2010 as fraudes esportivas foram tipificadas como um crime. Após toda essa polêmica, e nos últimos anos principalmente, foi se discutindo algo inevitável: o fortalecimento da autorregulação do futebol brasileiro. O futebol tem passado por muita transição e estão começando a entender de pouco em pouco que com a chegada da tecnologia, a cobrança e os olhos estão sendo voltados mais atentamente ao futebol, e estão percebendo que suas supervisões sobre fraudes esportivas necessitam ser mais precisas. Parte da autorregulação tem a ver com garantir que técnicos, juízes e pessoas envolvidas com a partida em si não devem ser mais apostadores. O outro fator que veio para trazer mais precisão para o futebol e garantir sua integridade e confiabilidade é o próprio VAR, uma tecnologia capaz de rever lances de maneiras inequívocas que tira das mãos dos árbitros e bandeirinhas toda a responsabilidade de decidir, e nesse sentido, a tecnologia vem chegando cada vez mais com os pés na porta para tentar derrubar a corrupção envolvendo resultados de partidas de futebol. Afinal, o que a FIFA menos quer é que a confiabilidade do esporte seja, vamos dizer, questionada, porque dessa forma também enfraquece os patrocinadores. E se você acredita que foi só esse o caso clássico de 2005, você está muito enganado. Enganado e até de certa forma ingênuo. O Sport Radar, uma agência que monitora apostas esportivas mundialmente falando, identificou até 16 de outubro de 2022, e agora você vai se assustar com o número, mais de 130 partidas sob suspeita de manipulação de resultados. Já aqui, no futebol brasileiro, a maioria, segundo essa agência, acontece nas ligas mais inferiores do futebol. Em 2016, a BBC publicou uma matéria dizendo que um grupo internacional, junto com o brasileiro, manipularam resultados das partidas de futebol no Brasil. A investigação sobre todo esse esquema veio do Departamento de Segurança da FIFA. Depois de suspeitar de algumas fraudes, a entidade contratou a empresa europeia, a Index, para dar início a essa investigação. A investigação começou com denúncias feitas pelos próprios dirigentes de clubes do interior paulista que começaram a suspeitar, digamos assim, e suspeitaram do comportamento de alguns jogadores e líderes de times. Conforme a investigação foi sendo tocada, foi descoberto que no Brasil todo esse esquema era liderado por um carioca e um ex-jogador de futebol da Indonésia. Eles contratavam pessoas que eram molhadoras de mão, se posso dizer assim, em outras palavras, subornadores, que entravam em contato com os treinadores e jogadores do clube X para fraudar o resultado de uma partida. Cada time recebia quantias que variam entre 20 a 30 mil dólares. O problema que os especialistas apontam é que é muito difícil provar esse tipo de fraude, pelo fato de que a maioria dos jogos, principalmente dessas ligas mais baixas, nem transmitidos são, ou é feito algum resumo sequer da partida. Obviamente, isso tudo acontece para a mesma finalidade que aconteceu em 2005, apostas. E aqui, a gente chega no ponto principal desse vídeo. Parece que cada vez mais fica claro que a maioria das denúncias sobre manipulação em partidas envolve suspeitas de apostas feitas através dos mais novos e famosos sites de apostas esportivas, que vêm surgindo
e alguns deles até guiam resultados finais das partidas. Pelo menos isso é o que aponta uma reportagem da Veja. Um exemplo muito interessante foi o jogo entre Taubaté e Atibaia, que aconteceu no dia 14 de setembro de 2021 pela Copa Paulista. Faltando alguns minutos para encerrar a partida, o placar estava 1-0 para o Atibaia, quando a empresa que supervisiona possíveis fraudes aqui no Brasil envolvendo esportes, a Sport Radar, que prestava serviço de monitoramento para a FPF, identificou uma alta aposta no site chinês chamado Nova88, indicando que o jogo se encerraria com pelo menos 3 gols somados. E esse apontamento, essa ideia de aposta nesse site, tinha zero lógica, baseado no andamento que o jogo vinha tendo, e era praticamente impossível de acontecer. O resultado do placar se encerrou com 2-1 para o Atibaia, 2 gols marcados aos 31 e 42 minutos do segundo tempo, e foi exatamente isso que as apostas sem lógica nenhuma previam. O relatório que foi aberto à Polícia Civil indica que Taubaté foi possivelmente um cúmplice em toda essa suposta manipulação de resultado, considerando que justamente o goleiro e os zagueiros tiveram um desempenho um tanto quanto estranho e abaixo da média que tem em outros jogos. Nessa mesma divisão, o jogo entre Quinto de Jaú e Batatais levantou mais suspeitas devido à alta quantidade de escanteios, até anormal no primeiro tempo. É bom lembrar que as apostas, até mesmo em escanteios, é uma das especificidades oferecidas por casas de apostas. Bem, você pode apostar em tudo, na vitória, na quantidade de cartões e até mesmo na quantidade de escanteios. Bem, tudo isso envolvendo Batatais, que eu falei agora, pode ser considerado uma mera teoria e poderia mesmo, se depois do jogo um jogador do Batatais não tivesse declarado à própria Federação Paulista de Futebol de que seu treinador do time ofereceu para ele R$ 2.500 para que ele ajudasse a ter mais escanteios que o normal na partida, e que o placar tivesse mais de 2 gols, é claro, independente de qual time fosse, o que tornou a história bem mais estranha. O jogador afirmou que não aceitou essa proposta, que por causa dessa recusa não viajou para jogar a partida, o que acabou em 4-1 para o Quinto de Jaú. O Batatais ainda é suspeito de ter manipulado o resultado dos jogos outras 5 vezes, isso só no ano de 2022. E treinador e jogadores envolvidos já rescindiram o contrato com o clube. Parece que já ficou extremamente claro de que o problema da corrupção, falando em partidas no futebol, é por conta de apostas esportivas, um mal que está começando a se enraizar no esporte, ou talvez seja até mais grave do que pensamos. Talvez é um mal que já está enraizado há mais tempo do que a gente pode imaginar. E talvez até em ligas grandiosas. Já imaginou? Eu fiz um vídeo parecido em que falo sobre a máfia da NBA, para você que gosta de basquete, mas isso é lá em um outro canal, o Cine Esportes Basquete. Vai lá e dá uma conferida. Agora, se você quer saber qual o maior problema das torcidas organizadas e o que está por trás de cada uma delas, então clique no link na descrição ou no próprio vídeo que está aparecendo aí na tela. Deixe seu like e compartilhe o vídeo em outras redes sociais para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade e alcançar mais pessoas. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.